esta noite um projeto de lei extremamente importante, que é o projeto de lei número 107, instituindo o programa de estímulos à urbanização de passeios no nosso município. E desde já, eu quero agradecer ao Poder Executivo por ter atendido a nossa reivindicação. Há tempo aqui nessa casa, não só eu, mas todos os colegas vêm falando que uma lei nesse sentido precisaria ser feita no nosso município, estimulando os cidadãos a construírem as calçadas em seus terrenos, na frente de suas casas. Nós sabemos que este é um dos problemas do nosso município. Vários terrenos, várias casas, vários locais não possuem o passeio construído. E um incentivo vindo do Poder Executivo pode ajudar principalmente aquelas pessoas que não têm condições, ou aquelas pessoas que têm um terreno grande, e nós sabemos que o custo de uma calçada bem feita, ele pode ser alto se a área for grande. Então, uma lei extremamente bem-vinda, é um projeto que está chegando agora, está entrando hoje. Eu consegui apenas dar uma olhada por cima, mas já fiquei feliz em ver que esta proposta está chegando para a nossa análise. Pode ser que modificações sejam necessárias, eu particularmente vou ficar muito atento ao que foi colocado aqui, mas é uma lei extremamente necessária, um projeto que deve ter todo o nosso cuidado. É um problema a construção de passeios, e o mais importante é que, além de ter o estímulo, os nossos cidadãos sejam conscientizados da importância de construir essas calçadas. Eu até acho que não é, eu até já falei várias vezes aqui nesse sentido, o ideal é que partisse por livre iniciativa das pessoas essas construções. Mas muitas vezes isso não é possível. Se for necessário criar um mecanismo que obrigue essas pessoas, inclusive com alguma penalidade financeira, caso não fizesse, alguma multa, algum aumento de IPTU, nós poderíamos estudar. Agora, eu também entendo, e vou repetir o que já disse aqui em outras oportunidades, que não adianta nós apenas cobrarmos das pessoas, dos cidadãos, dos nossos munícipes que construam as suas calçadas, se o poder público não faz a sua parte. E o poder público deve ser o primeiro a dar o exemplo. Não vou dizer todas, mas quase todas as áreas verdes que pertencem à municipalidade não têm calçada construída. Vários espaços públicos não têm calçada feita. O terreno da Câmara de Vereadores é um exemplo. Nosso presidente Tots, em uma reunião da mesa diretora, já adiantou que o processo já está em licitação. Está sendo contratada uma empresa para construir a calçada naquele local. Nós precisamos fazer com que o poder público seja o primeiro a fazer. Não adianta aqui nós cobrarmos dos cidadãos se nós não fizermos a nossa parte. A prefeitura precisa adotar também essa linha de pensamento. E eu espero que com esse projeto eles também pensem dessa forma, pensem nesse sentido e construam calçadas nos terrenos que são públicos, que ainda não possuem. Da mesma forma, e eu venho aqui batalhando desde o primeiro ano que entrei como vereador, lá em 2005, nesses projetos, nessa iniciativa, que é o problema da acessibilidade. Nós temos dificuldades para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, cadeirantes, têm muita dificuldade de acessar alguns espaços de Carlos Barbosa, tem muita dificuldade para terem direito à livre circulação, direito constitucional de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, e que muito pouco foi feito nesse sentido também nos últimos anos. Eu até encaminhei um anteprojeto recentemente, prevendo algumas adaptações de espaços públicos, de espaços particulares, estabelecimentos comerciais, a esses portadores de deficiência. Eu até pedi para segurar, porque eu entendo que não é também dessa forma que nós vamos resolver. Esse anteprojeto que eu reencaminhei esse ano, em 2011,
é o mesmo que eu encaminhei em 2005 e que foi aprovado, e que de 2005 até hoje não surtiu efeito nenhum. Porque as pessoas que são responsáveis por tomarem essas medidas não fazem as ações necessárias. Eu estive conversando com a CI, mais precisamente com o diretor do comércio, Rodrigo Girardi, sobre essa iniciativa, sobre a adaptação dos nossos estabelecimentos comerciais. A CI se colocou inteira à disposição. Da mesma forma, eu estive procurando o Poder Executivo, através do secretário de Planejamento, Antônio Gelmini, para tratar do mesmo assunto, pensando no mesmo sentido das calçadas, que o poder público deve ser o primeiro a dar o exemplo nesse ponto da acessibilidade. Nossos prédios públicos, infelizmente, não têm acesso aos portadores de deficiência, começando pela prefeitura, pelos banheiros públicos, vários outros lugares, principalmente os mais antigos, a nossa Câmara, inclusive, até o vereador Zaparoli, quando foi presidente, colocou aqui uma cadeira mecânica não automática, motorizada, para que os cadeirantes pudessem ter acesso ao plenário. Claro que existem várias dificuldades nesse prédio, mas o poder público também deve dar exemplo nesse sentido. E foi conversado com os secretários sobre a possibilidade do Poder Executivo elaborar um plano municipal de acessibilidade, prevendo várias alterações, não só nos espaços que são do município, nos espaços públicos, mas também nos estabelecimentos particulares. Um plano prevendo uma adaptação total e geral no nosso município. Talvez esse seria o início para resolvermos esses problemas. Eu vou conceder uma parte, o vereador Zaparoli tinha pedido, depois já encerro. Ok, senhor vereador, eu até comentava com o vereador Zibete. Eu acho interessante esse plano para as calçadas do nosso município. Eu acho necessário que se trace isso definitivamente, e não tem ninguém que é contra. Mas há de ser sensível. O poder público deve encontrar uma equação de forma que aquele cidadão, que eu vou colocar uma hipótese aqui, que ganha lá 2 salários mínimos, 3, e tem um terreno, um único terreno, não é especulação imobiliária, tem um terreno para morar, é um direito do cidadão ter a moradia. Se ele vai construir uma calçada, senhor vereador, no custo do nosso município hoje, ele precisa 2,5 mil no mínimo, mesmo com a ajuda que a prefeitura dá do Pó de Brito. E esse cidadão, eu temo que ele não vai ter este dinheiro guardado em 1 ano de trabalho. Eu não sei, mas junto com esse projeto, o Poder Executivo já deve endossar isso aí com ajuda de custa a esta família que comprovar desta forma. Senão não vai ser possível. Nós vamos esbarar em problemas sérios aqui em Barbosa, nesta visão. Ou a gente faz aqui de forma que se tenha isso. Mas eu sei que a gente não pode dar gastos ao Executivo. E aí o vereador, de repente, não está fazendo nada. Não, pessoal, é contraditória a coisa. É difícil? É necessário o passeio? É. E aquele cidadão que só tem um terreno para morar, ganha lá, vamos pegar uma questão de uma pessoa aposentada, ganha um salário mínimo. Esse cara nunca vai, sinceramente, eu não entendo. As coisas tornam-se difíceis a habitar o centro urbano do nosso município, como em qualquer outro lugar. Então tem que ter esses cuidados, né? Eu gostaria de chamar a atenção nesta linha, aproveitando já a tua colocação e mandando o recado para quem deve organizar este projeto. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador Zaparoli. Endosso as tuas palavras e na nossa análise, na análise que nós vamos fazer a este projeto que está entrando nessa sessão, prevendo esse programa de estímulos a calçadas, a passeios públicos, esses pontos devem estar sempre presentes. O ideal é que o Poder Executivo tivesse condições de fazer isso em todas as propriedades. Nós sabemos que não existem recursos para isso, mas pelo menos que auxiliem essas pessoas que não têm condições de fazer isso. Ou pelo menos a calçada prevista no plano diretor. E talvez aqui seja um outro ponto importante que nós podemos abrir uma discussão. Talvez esse conceito que nós temos de calçada precisa mudar, justamente para beneficiar
aquelas pessoas que não têm recursos de fazer uma conforme as especificações da legislação atual. Quem sabe um lugar com pó de brita colocado, aplainado, seja muito melhor do que ter mato ou não ter uma calçada feita. Esse conceito também poderia mudar. Nós poderíamos rever isso, a nossa legislação. Se nós formos fazer, e aí eu concordo, vereador Zaparoli, se nós formos fazer uma calçada, como especifica atualmente o plano diretor, ela tem um custo elevado. Dependendo do tamanho do terreno, será mais elevado ainda. Dependendo da área a ser construída, esse valor será multiplicado. Então, pode fazer parte, sim, dessa análise. É uma lei importante, aqui está prevendo 50% de auxílio, pelo que eu pude entender, e alguns serviços que serão necessários na construção da calçada. Já é um avanço, antes do que nada, 50% já ajuda, mas se puder ser ampliado, podemos ver isso, ou quem sabe até nós facilitarmos a construção e o entendimento do que o proprietário tem que fazer para atender esse requisito do passeio público. Mas que é uma lei importante e é uma lei muito bem-vinda, precisa ser ressaltada aqui, não poderia perder essa oportunidade de destacar a importância desse projeto de lei. E mais uma vez, agradecer ao Poder Executivo por ter atendido esta nossa reivindicação. Obrigado.